Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos iniciando um novo projeto, que é o Café dos Polos EAD da Unifanor, Pátio Dom Luiz e o Washington Soares. Então eu quero agradecer todo mundo que está entrando, que está participando desse projeto inovador. E como é que vai ser todos os próximos cafés e o de hoje? A nossa ideia é ter 15 minutinhos toda terça e quinta. Enquanto você toma aquele cafezinho especial, você vai escutar sempre alguém do mercado dando dicas preciosas. O que você precisa saber para ter sucesso profissional? E hoje nós temos uma convidada maravilhosa. É a Madalena Matos. Seja bem-vinda aos nossos polos. Olha, muito feliz de lhe ter aqui, porque a Madalena é uma profissional muito conhecida no mercado e ela trabalha com mentoria de carreira, ela é palestrante. Vocês vão ver durante esse nosso bate-papo muito importante sobre como é que nós nos preparamos para uma entrevista virtual. Isso é uma novidade e a gente tem que estar sempre à frente. Ah, eu não estou participando da entrevista, mas se participar, você já sabe como é que você vai fazer. Então vem conosco aqui participar desse café e eu queria passar a palavra para essa excelente profissional que é a Madalena Matos, uma pessoa criativa, maravilhosa, antenada e que está sempre à frente do seu tempo. Madá, tudo bom? Ai, tudo em paz, graças a Deus, que prazer, viu, Ana? Muito obrigado aqui estar participando desse primeiro café dos polos, né? Que a gente é o Polo Unifanor, tem aqui no Pátio Dom Luiz e tem no WSTC, né? Que é no do Washington Soares. Então é uma coisa assim lindíssima, eu fiquei encantada com o espaço, né? Assim, tá muito bonito para receber todos vocês, é muito importante a participação, essa coisa do EAD que eu queria que você explicasse também, né? Que é uma diferença muito grande, gente. A forma, a metodologia que eles estão usando é bem diferente, eu achei assim sensacional, que é a questão do digital, do flex, né? Então eu fiquei assim muito encantada com como vai ser, né, o Polo Pátio Dom Luiz e o Washington Soares. Pois é, a gente tem um diferencial, porque nós somos um EAD Premium. E aí existem várias categorias. O que nos diferencia como Premium, primeiro é a qualidade do nosso atendimento personalizado, acompanhando o nosso aluno do início do seu ingresso para o vestibular, ou se ele já tem o Enem, até ele colar grau, acompanhando todos os dias, todas as suas dificuldades. Tudo pode ser feito à distância, mas se você tiver dúvida, tem sempre alguém pertinho de você para tirar a sua dúvida. Nós também temos tutores presenciais. E eu queria falar um pouquinho, porque na pandemia vocês sabem que eles estão virtuais. E aqui nós duas estamos sem máscara, mas estamos mantendo o distanciamento, álcool gel, e a equipe toda que está aqui conosco está se resguardando com máscara, porque nós temos que estar alerta, né? Estamos aqui num momento onde não podemos pensar só no indivíduo, temos que pensar em todos que nos rodeiam. Então, quando nós nos protegemos, nós também estamos protegendo nossos amigos, nossa família e, acima de tudo, o nosso irmão. Conhecido ou não, ele está aqui do nosso lado e a gente tem que ter uma atenção especial para com ele. A nossa plataforma também é diferenciada. Ela está utilizando inteligência artificial e é por isso que quando você entrar na plataforma, além de moderna, um ambiente realmente diferenciado, ela não vai cansar. Porque tem um período, a gente vai fazer o nosso café rapidinho, 15 minutos. Depois a gente vai ter outros blocos, sabe por quê? Porque depois de 15 minutos a gente cansa a nossa mente, estressa a nossa mente e aí
a aprendizagem cai. E isso quem está falando não é a professora Ana Flávia, nem a professora Madalena Matos. Isso daí são os grandes estudiosos de educação digital. Então, se você tem alguma dúvida, vem aqui para o nosso Instagram, lá tem um link na bio com os nossos WhatsApps e a gente está à disposição. São 31 cursos, mas o importante, está sendo tudo feito com muito amor e carinho, um ambiente acolhedor. E acolhedor é porque a gente faz tudo com muito amor e isso fica nítido em cada detalhe que está sendo cuidado para cada um de vocês. Agora, Madá, que você já fez, né, a primeira pergunta, porque a gente está estreando esse projeto maravilhoso, eu queria começar tirando algumas dúvidas. Todo mundo fica achando que a entrevista é a mesma coisa do currículo. É verdade? Currículo online, entrevista online, tem uma diferença, né, não? Oh, com certeza, né? Olha só, gente, o currículo online, como a gente está aqui, a proposta da gente é falar mais sobre a entrevista, eu vou logo dizendo a diferença do currículo. O currículo online é quando você vai se apresentar, você coloca em frente uma câmera e você se apresenta, diz seu nome, diz o curso que você faz, fala dos cursos que você fez, isso aí é um currículo online. A entrevista é outra coisa, porque a entrevista ela pode ser gravada ou ao vivo. Como assim, Madalena? Ela pode ser gravada porque aí você pode pegar o equipamento, logicamente. Olha, eu peguei todos os detalhes aqui para poder ajudar você. Você pega um equipamento bom e aí você pode gravar, deixar ela gravada e entregar ela gravada, ou mandar para a pessoa gravada, entregar não, mandar, né, gravada. Ou pode ser ao vivo, quando você fala diretamente, ou Skype, ou plataforma, qualquer outra plataforma, e você fala com o entrevistador. Esse é o ao vivo. Mas existem muitos detalhes, viu, Ana? Existem muitos detalhes sobre a questão da entrevista. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses detalhes. E entrando já nas entrevistas, né, nessa metodologia, você já avançou um pouco dizendo que ela pode ser gravada ou ela também pode ser feita on time, de modo síncrono, né? Eu tô aqui e o entrevistado ali do outro lado. Agora, eu gostaria de perguntar quais são essas dicas para quem vai fazer a entrevista on time. Eu tô aqui e o entrevistador do outro lado da tela no mesmo tempo. Porque é isso que fazer ao vivo não é para todo mundo. A gente tem que se preparar antes, não é verdade? Com certeza. Olha só, gente, o que eu vou falar agora é exatamente o que você não deve fazer. Eu vou começar de trás para frente, tá? Porque é uma coisa de uma citação de um dos autores que eu pesquisei. Ele diz o seguinte: você tem que se lembrar primeiro, lembrar que a câmera são os olhos do entrevistador, gente. A câmera são os olhos do entrevistador. Então você tem que estar olhando exatamente. Cuidado com o seu equipamento. Onde é que está a câmera do seu equipamento? E aí você tem que olhar exatamente para o olho do seu entrevistador. Porque, gente, os olhos falam. Não só os olhos, né? Mas a gente sabe disso. Então, atenção que eu vou falar aqui o que você não deve fazer. Os erros da gravação, certo? Os mais comuns. Deixar de se preparar previamente. Cuidado, gente. Vamos pesquisar sobre a empresa, como é a empresa, qual é a missão da empresa, qual é o objetivo da empresa, qual é aquela coisa do propósito da empresa. Você pesquisar sobre a empresa. Eu digo que hoje em dia você faz uma entrevista sem saber nada se quiser, porque a internet está aí. Outra, não se programar com antecedência para a entrevista. Você tem que se programar, você tem que planejar como vai ser essa entrevista. Então, outra, testar toda a infraestrutura em cima de horas apenas, né? Então você vai marcar tempo, você tem que testar, né? Você tem que testar para saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Como é que tá o som, como é que não tá o som. Manter outros programas abertos que pode gerar distração. Cuidado com a questão se você tá no notebook, aí você tem um celular do lado, cuidado para poder, porque isso aí você tira a sua atenção quando você tá gravando a sua entrevista. Outra, gente, a questão da vestimenta. Vestir-se de forma inadequada, achando que o recrutador não perceberá. E percebe. Principalmente, né, Ana, quando a gente vê que a parte de baixo tá
informal e a parte de cima tá formal. E a gente vê muito isso. Não, né? imagina que você diz assim, fique de pé por alguma coisa que você está explanando e aí vê que você tá de paletó e com pijama. Não vai ser legal, né? Com certeza. E não é nem mandar se levantar. É ele, por acaso, esquecer e for pegar uma água que está longe. E aí, sem querer, ele mostra. A gente tem que estar muito alerta para esses detalhes. As suas dicas. Às vezes a pessoa diz assim, mas isso todo mundo sabe. Não sabe por quê. São erros que acontecem sempre. Então, quando a gente está aqui conversando, é para reforçar. Você está ali num momento que você tem que ter uma concentração. Essa preparação vai fazer toda a diferença e vai fazer com que você possa explanar melhor, deixar aparecer as suas qualidades, que é isso que o entrevistador vai querer realmente perceber nessa conversa. Com certeza. Vamos lá, continuando os erros. Não ter uma comunicação precisa e equilibrada. Se você sabe qual é a missão da empresa, qual é o objetivo da empresa, né, o propósito da empresa, você sabe como funciona a empresa, é lógico que você vai usar uma comunicação adequada para aquele momento. Então, cuidado com a comunicação. Gente, gíria. A questão de... uma coisa é você se comunicar com seus colegas num ambiente informal. Outra coisa é você estar falando com um interlocutor ou com aquela pessoa que poderá ser o seu executivo ou o seu gestor. Então, é isso que tem que ter cuidado. Não é o faz de conta e também não é a questão do mentir. Tá? O cuidado que você tem que ter, que você sabe muito bem que o nosso corpo fala. Não só os lábios, é o olho, a mão, a colocação, a roupa, tudo isso fala, gente. Então, aí assim, Madalena, eu fico pensando aqui, né, para que as pessoas têm que ter esse hábito. Porque às vezes, se você não está acostumado a falar de uma forma mais profissional, no dia a dia, com as pessoas, vai ser muito artificial você fazer isso na entrevista. E é muito comum você acabar tendo um pequeno deslize. Mas esse deslize pode fazer com que você vá para o final da fila. Então, é importante que você esteja sempre se preparando. E aí a gente fala um pouco do ensino à distância. A gente tem que estar sempre estudando, buscando conhecimento através de livros, de cursos, para que no momento adequado você tenha uma bagagem cultural, você tenha uma experiência e você mostre o que você faz no dia a dia. Falar de modo objetivo, direto e sem uso de palavras de baixo escalão, palavras que você usaria de modo coloquial. Você tem que ter um pouquinho de formalidade. Também não pode ser em excesso, né? Porque Com vai certeza. ver que ninguém fala assim, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia, principalmente, a gente tá precisando dessa coisa da transparência, gente. Então é muito importante que você saiba exatamente como falar. Essa coisa do... Eu até falo assim, quando eu dou a mentoria, Ana, com um currículo, eu digo, você pode omitir no currículo, mas não deve jamais mentir. Por quê? Porque o seu corpo fala e outra coisa, quando aplica uma dinâmica, o inconsciente responde e aí você não tem como administrar isso. Mas o último erro que eu coloquei aqui é fique se olhando no vídeo durante a entrevista e não para a câmera. Cuidado, atenção, nós mulheres principalmente que fica olhando e aí mexe o cabelo, ou então fica o óculos, ou então fica puxando, se ajeitando alguma coisa. O homem é menos disso, né? Mas a mulher faz mais isso. Então você tem que lembrar que você tem que olhar para a câmera e aonde está a câmera do seu notebook ou do equipamento que você está usando. Pois olha, tem tantas coisas mais que nós vamos bater ainda papo, mas para esse nosso primeiro cafezinho, né, ele já tá chegando aqui ao final. A gente vai ter depois outros blocos, porque o café começou hoje, mas ele não vai ser só um cafezinho com a Madalena, não. Vão ter mais cafezinhos com ela, se Deus quiser. Madalena, muito obrigada, foi muito bom. Essas suas dicas até agora, eu acredito que vão transformar a vida de muitas pessoas. E a gente vai estar já com mais informações sobre esse tema, que ele não é atual, gente. Ele é atualíssimo. Ele é da hora. A gente tem que estar muito alerta para isso. Um abraço grande e obrigada.